Estamos começando mais um podcast da No Digital Marketing e hoje com a presença do meu amigo Bruno Gomes, da B Gomes Consórcio. Bruno, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Será uma satisfação conhecer um pouco da sua trajetória de sucesso como um dos maiores vendedores de consórcio do Brasil. Como uma belíssima apresentação feita pelo Presley, eu queria ressaltar que hoje nós vamos conhecer a história do Bruno. Não só o Bruno da B Gomes, o Bruno de antes da B Gomes, que veio caçando aí sua trajetória e como tudo fez sentido na vida dele aí depois das vendas, do marketing e do atendimento. Porque, além de tudo, ele é um grande atendente, é uma pessoa espetacular que vai estar aqui com a gente hoje compartilhando um pouco da sua história. Bruno, me conta um pouco aí da tua trajetória, de como que você chegou até esse momento como um dos maiores vendedores de consórcio do Brasil. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao convite da No Digital. É uma honra estar aqui com vocês. E a B Gomes, ela começa há muito tempo atrás. A B Gomes começa através de meu pai. Meu pai é um comerciante lá do Mercadinho, no ramo de hortifruti, tomate, cebola. E desde muito pequeno, ele sempre me levou para o seu comércio. Eu sempre observava, eu sempre muito curioso. E a partir dali, eu sempre pedia, pai, me leva no sábado ou num dia que não tinha aula. E lá eu ficava observando, ele me colocava para negociar. Isso é muito pequeno, desde os 10 anos. Então eu tenho uma escola que ela começou através de meu pai. E devido a isso, quem trabalha com hortifruti acorda muito cedo. Então, no início da minha adolescência, terminei o meu ensino médio com 16 anos. E aí ele começou a me levar muito cedo. Nós íamos desde 5 da manhã. E minha mãe ficava incomodada com isso, porque era muito cedo. Ela queria que eu continuasse os estudos. E, na verdade, eu não precisava trabalhar para o meu sustento. Tinha garantido a alimentação, meu vestuário, tudo ok, na medida do possível, bem humilde. Porém, eu não precisava, mas eu já gostava. Então, lá foi uma grande escola. E nesse intervalo, início de adolescência, para iniciação da vida adulta, minha mãe começou a pegar no meu pé, que não era mais para mim trabalhar lá no Mercadinho. Foi quando fiz 18 anos, uma amiga minha chegou lá em casa e falou: tia, estou trabalhando na Capri Veículos, vendendo consórcio, no grupo Jorge Batista. Minha mãe falou: aí, você vai vender consórcio? Eu não tinha ideia do que era o consórcio. Porém, para não contrariar ela, fui lá e deixei meu currículo. E, por incrível que pareça, me convidaram. E o Bruno começou a vender consórcio em 2005. Então, daí que começou a minha trajetória e a gente vai decorrer esse tema durante o podcast. Nessa trajetória que tu já falou aí, as pessoas gostam de conte suas vitórias, né? E muita gente, eu vi um podcast que o cara perguntou assim, antes de eu perguntar sempre das vitórias, eu pergunto qual é o maior erro que você já cometeu e quais são as lições que você já tomou com isso. Então, se você puder exemplificar aí alguns erros que você já tomou e que lições que você tomou. Na verdade, todo gestor ou toda carreira profissional sempre tem os erros. Você evolui, você cresce como pessoa, como profissional, com os erros. E eu creio que o meu maior erro foi saber do meu potencial e continuar por 12 anos na CLT. Somente em 2015, criar a coragem de sair da CLT e montar o meu próprio negócio, que é a B Gomes Consórcio. Antes de tudo, eu gostaria de parabenizar, porque essa coragem nem todos têm de fazer. Essa realmente é uma trajetória de você sair da tua zona de conforto ali e se desafiar mais um pouco. É sempre desafiador para todo mundo. Então, parabéns, Bruno, pela superação aí, para você ter tomado essa atitude. Né? Robert também teve essa iniciativa. Sim, eu acompanho. Funcionário público largou para empreender. E agora
mais do que nunca, será e já é um grande gestor. Parabéns também. Obrigado, obrigado. Realmente é uma decisão muito difícil e pesa muito quando você troca o certo pelo duvidoso, digamos assim. Né? Dentre essa trilha que você percorreu aí, então você já nasceu vendedor. O vendedor já veio lá da tua raiz. Né? A gente sabe que o perfil de vendedor, muitas vezes ele é recriminado. As pessoas veem com desprezo o vendedor. Sim. Né? Isso a gente observa em bastantes no comércio, em geral. Se você fala, você é o quê? Vendedor. Né? Você hoje se considera vendedor ou empresário, digamos assim? O que pesou mais durante essa tua trajetória? Eu tenho isso muito bem formado comigo. Na minha visão, o cara que é empreendedor e ele tem a vergonha de dizer que é um vendedor, ele está fadado ao fracasso. Na minha visão, o cara que é um bom médico e ele não tem uma noção de negociação, ele não tem uma noção de vendas, ele vai precisar delegar essa função para alguém, porque a sua clínica precisa de vendas. Pessoas precisam de vendas. Nós acordamos já vendendo. Nós nascemos vendendo. Aquele choro da criança, quando ela está nascendo, ela está vendendo. Ela tá querendo um socorro, ela está querendo um afago naquele momento. Então, quem não está apto a vender, quem não introduzir vendas na sua empresa, na sua gestão, eu creio que ele vai ter sérias dificuldades, principalmente para o futuro. Por quê? Na minha visão, é a profissão do futuro. Porque vendas não é simplesmente uma transação comercial. Vendas Sim. é técnica, vendas ela é algo que pode mudar e deve mudar tanto a sua vida pessoal como profissional. Então, eu sou vendedor, independente de quantos colaboradores eu tenha, qual o crescimento a Abigomes pretende ter. A venda está desde o cabelinho em gel até Sempre. uma roupa. Com certeza. Né? Muito bem. Você vende a sua imagem. Sim, totalmente. Totalmente. A sua postura. Com certeza. Durante essa trajetória aí, Bruno, também, o que a gente pode observar é que tudo veio amadurecendo ao longo do tempo. Né? As coisas mudaram bastante desde quando você começou a vender consórcio, batendo lá porta em porta. Né? Eu acredito que foi assim que começou, sim. Pelo menos as fotos que a gente viu lá. Então, você tinha uma forma de abordagem dos clientes que necessitava de você sair ao sol, bater porta em portas e fazer aquela oferta ali de uma pessoa para um desconhecido, na maioria das vezes. Então, acredito que foi muito difícil esse período de início, né? E você acompanhou toda uma evolução de hoje você faz uma abordagem totalmente diferente para vendas. Né? Você poderia contar um pouco dessa história de como era e como é hoje a venda de um consórcio, a venda que você pratica? Hoje mudou tudo. Hoje é totalmente diferente. Hoje eu digo que o nosso tempo, eu falo nosso do cliente, do consultor, da empresa, ele é algo bem escasso. Então hoje você não consegue atingir altos números fazendo visitas dia a dia, porta a porta. Ninguém mais te recebe. A pandemia foi um grande divisor de águas. Por quê? As empresas elas conseguiram analisar que elas podem fazer reuniões online. Então hoje você consegue mensurar, projetar e finalizar vendas através da tecnologia, através do celular, através do seu computador. E antigamente, principalmente o consultor de consórcio, seja um consultor de caminhões ou de qualquer produto, ele fazia um levantamento, um mapeamento da cidade. Falou, hoje eu vou trabalhar aqui a Avenida Dorival Pinheiro de Souza. E ele ia visitando, principalmente quem não tem carteira. Então você iria tentar... De comércio a comércio, vender. E detalhe, o vendedor também eu analiso que ele é uma das pessoas mais resilientes que existem. Por quê? Você tem que ter um número de conversão de oferta. Por exemplo, provavelmente a cada 30 visitas você tem um sim. Então são 29 nãos. Então se você não for altamente resiliente, você não consegue ter sucesso em vendas. Então, cada não é
uma motivação para você Tá tentar mais perto do sim. mais perto do sim. Então é isso que eu passo para a minha equipe, tá? Porque nem sempre o cliente está preparado para fazer aquele investimento, fazer aquela projeção. Então, através da mudança de cenário, hoje, basicamente, o porta a porta não existe. Ainda existem profissionais que trabalham assim, mas os números dele, tenho certeza que não são dos melhores. Por quê? O mundo mudou, então a tecnologia ela está aí para ajudar. Então, o profissional de consórcio, o profissional liberal, ele tem que usar e da melhor forma as tecnologias. E com isso, você sai do raio geográfico da sua cidade, Imperatriz do Maranhão, e consegue atingir vários outros estados. Por exemplo, um dado, hoje a B. Gomes tem cliente em 17 estados. Show. Isso graças ao digital. Antes do digital, esse número era impensável. Hoje, através das mídias sociais e através de resultado, conseguimos atingir vários outros estados. Bruno, tu criou uma frase aí, pensou em consórcio, pensou em B. Gomes, né? E a gente vê que tu te expõe muito nas redes sociais, tanto para divulgar os teus produtos, quanto para divulgar as tuas vitórias, né? E esse efeito de se expor tanto nas redes sociais, principalmente mostrando suas viagens, né? Como que você explora as redes sociais para trazer mais vendas e como que você acredita que pode ser ainda mais feito, mais potencializar mais ainda o que tu já faz? Hoje, no marketing digital, muitos estão entregando o que não se conhece. A B. Gomes, através do Bruno, é diferente. Nós conhecemos, entregamos, depois mostramos. Então, hoje tem muita entrega de conteúdo de marketing digital, porém sem êxito. O conteúdo vem antes do êxito. Na B. Gomes é diferente. Nós temos o êxito e depois vamos para a internet falar das nossas premiações, falar das conquistas dos nossos clientes. Por quê? Se a B. Gomes ela somente vender consórcio, ela não está fazendo o seu papel. Nós fazemos a realização do sonho do cliente. Quando eu tenho reunião com uma equipe, eu digo, nós não vendemos consórcio, nós realizamos o seu sonho. Então, isso é forte. Sim. Então, é por isso que a frase, pensou em consórcio, pensou na B. Gomes, ela foi sendo criada no automático, não foi nada pensado, nada estratégico. Mas eu falava tanto em sonho, falava tanto que quando o cliente pensar em consórcio, ele tem que pensar na B. Gomes, que aí essa frase veio um dia automático e eu falei, cara, ficou fantástico. Então, eu sempre reforço, quando eu termino qualquer frase, eu sempre olho para a câmera e digo, pois pensou em consórcio, pensou na B. Gomes. Isso aí. Parabéns, assim, a gente sabe que você não tem uma formação em marketing, uma formação que veio da academia de marketing, mas muito do que a gente estuda aqui do outro lado da mesa, que vem dos livros, a gente vê que você aplica de forma grandiosamente perfeita, assim. Você tem um marketing intuitivo dentro de você. Sim. Né? Eu queria te parabenizar por isso. Não tenho uma formação em marketing, mas sou formado pela Unisuma, formado em administração de empresa. Inclusive, agradeço aos gestores da Unisuma que me convidaram recentemente para uma palestra. Sempre fui um pouco avesso à palestra, mas sou um egresso da Unisuma, eles me convidaram, fiquei muito feliz e foi uma conversa, um bate-papo, uma palestra de muita valia. Então, eu não tenho formação em marketing, porém tenho formação em administração. Formação da vida de venda. E a formação da vida. Da feira, do mercadinho. E sempre você pode se especializar. Você pode estudar livros, através de podcast, através de amizade de vocês. Então a gente vai sempre compartilhando conhecimento. Compartilhando. Hoje está muito democrático para você. Hoje realmente a formação formal, digamos assim, que veio da academia, ela deixou de ser um fator primordial de sucesso, né? Você consegue estudar pontualmente coisas que lhe ajudam no dia a dia sem precisar ir para a academia. Compra um curso pontual, você compra alguns livros pontuais, você assiste, acompanha ali, se expõe na rede social para aquilo que você quer aprender e aí você consegue absorver esse conhecimento vindo de várias fontes diferentes. Sim. Bruno,
Tu acredita que as pessoas compram sucesso? Como, com as diversas premiações que tu tem com desempenho em vendas, quais são os principais fatores que contribuem para o sucesso da B. Gomes Consórcio nesse aspecto? Pergunta inteligente, uma pergunta que eu sempre reforço isso para o meu time. Eu sempre digo que um dos grandes segredos do sucesso de qualquer organização é gostar de pessoas. Uma empresa que ela não gosta de pessoas, que ela não incentiva o seu corpo administrativo, os seus clientes internos e os seus clientes externos, ela está fadada ao fracasso. E, juntamente com isso, do gostar de pessoas, o líder, ele ser um espelho e ele ser um bom comunicador. Porque se o líder não for um bom comunicador, ele não consegue passar a visão, os valores daquela empresa para o seu time. E consequentemente, os seus resultados podem ser bem aquém do desejado. Show. Bruno, então assim, hoje a gente sabe que boa parte dos seus negócios advém do online, né? E como você fez essa adaptação dentro da tua empresa, em termos de ferramentas, em termos de estrutura do time, para poder fazer esse fechamento de negócio online? A gente sabe que você deve ter precisado de ferramentas de assinatura digital, você precisou de algumas outras ferramentas de um CRM, não sei, para poder fazer a organização dos contatos, em que estágio que está, tudo isso. Conta um pouco para a gente aí de como você se adaptou a essas tecnologias. Na verdade, eu sempre digo que o empreendedor... Como foi a B. Gomes na pandemia? Tudo parado? Pronto. A B. Gomes na pandemia, ela parou somente um mês. Fiz a reunião com o meu time e falei, gente, a partir de hoje, a gente não vai mais ficar parado. Cada uma vai trabalhar em casa. Prometo, salário não vai ser atrasado, porém eu preciso de vocês. Vocês topam? Ninguém se opôs. Todos compraram a ideia e de março até dia 10 de abril, foi um período bem complexo. Do dia 10 de abril para frente, montamos as estratégias e foi onde nós mais crescemos. Foi no período pandêmico. Tecnologias que você teve que adotar para poder se adaptar a esse momento? E aí, a pandemia matando muitas empresas, eu falei, a B. Gomes vai crescer. Para crescer, você tem que se mexer e fazer estratégias. E eu sempre digo que o empreendedor, ele está sempre em voo. E aí, quando vem um crescimento, você não pode aterrissar. Você tem que melhorar o seu avião em voo. Então, a B. Gomes está em voo e nós estamos organizando a empresa em voo sem parar. Então, estamos contratando mais profissionais para fazer os nossos vídeos, fazer novas edições, fazer estruturação de mercado de cidades vizinhas para atingir o público-alvo e necessário. Estamos fazendo a implantação de um CRM para a melhor gestão, porque um simples contato com o cliente na data do seu aniversário ou na data que ele fez o seu consórcio há 2, 3 anos atrás, isso pode gerar novas vendas. E só quem tem esses dados na palma da mão é quem contrata, é quem se especializa. Então, nós estamos em pleno voo e consertando o avião sem aterrissar. Novos produtos também, né? E novos produtos. Bem, estamos nos preparando para 2024 para entrar forte na linha agropecuária. Consequentemente, o ticket médio da linha agropecuária ele é muito forte. Os produtos agropecuários eles estão sempre em alta porque é uma mola propulsora o agronegócio no Brasil. E sabemos que, na atualidade, muitas linhas de crédito estão escassas. Por quê? O Brasil está em déficit em vários setores econômicos e, consequentemente, nós nos preparando para atender a linha do agropecuarista, a linha do produtor rural, com produtos que vão fomentar mais ainda a sua expansão de negócio,
eu creio que a AB Gomes também vai crescer muito no ano de 2024 com esse novo produto, que é na linha de maquinários, na linha da industrialização para o setor. Tem um produto que tu vende muito bem, né? Que é o produto náutico, né? Sim, sim, o produto náutico. O produto náutico é uma boa aceitação aqui em Imperatriz, Marabá, porque nós temos o Rio Tocantins. Então, é um produto que praticamente ninguém explora e a AB Gomes viu esse nicho de mercado e dezenas, centenas de embarcações são adquiridas através do consórcio e através da AB Gomes. Bruno, e como que vocês priorizam a experiência do cliente no processo de vendas? Como que é esse processo? Como que é a abordagem exclusiva para contribuir com a satisfação do cliente na contratação, na contemplação e na pós-contemplação? Nós fazemos uma setorização lá na AB Gomes. Nós temos 5 colaboradoras, todas do sexo feminino, e que cada uma tem a sua função. Eu tenho uma colaboradora exclusiva para pagamento de imóveis. Eu tenho uma outra colaboradora exclusiva para lhe dar as boas-vindas, mandar o seu boleto mensal, deixar o seu cadastro sempre atualizado para na hora de uma contemplação não ter aquele corre-corre de demora de cadastro. Então, está sempre antenado nesse segmento. Eu tenho uma outra colaboradora que ela fica focada 100% na venda interna, porque eu ainda faço algumas visitas pontuais para alguns clientes em loco, e aí nem sempre estou lá no escritório, e aí ela me ajuda. Tenho essa noção de departamentalizar a empresa para que o cliente tenha a melhor experiência possível. Mas, Bruno, o que você acha que essa departamentalização ajuda dentro do teu negócio? Porque você consegue ter uma especialização melhor das pessoas que ali estão trabalhando somente com a entrega de imóveis, que a gente sabe que é uma documentação totalmente diferente da compra de um caminhão. Seria isso aí que você consegue se diferenciar? Sim, com certeza. Quem faz algo no seu cotidiano, no dia a dia, várias vezes, fica bom, se torna excelente. Então, por isso que a moça do imóvel, todo dia ela está tratando com documentos imobiliários. A moça do veículo, todo dia ela está em contato com o despachante, vendo se o Detran está apto a lançar o gravame, falando diretamente com os departamentos que envolvem aquele veículo. E a moça da cobrança, ela está diretamente ligada ao cliente, uma negociação com a administradora. Então, uma colaboradora para cada função, ela se torna excelente no que ela está fazendo e, consequentemente, a AB Gomes tende muito a crescer com isso. E, Bruno, eu vejo que tu utiliza bastante aí o feedback dos clientes, né, a prova social, na entrega do bem. E como que tu utiliza, como que a AB Gomes utiliza isso para melhorar constantemente o serviço de atendimento e captação de novos clientes? Tá. Todos nós somos influenciados por pessoas, tá? Nós compramos aquilo que nós vemos, nós compramos aquilo que deu certo para o Presley, para o Robert, para o Bruno, para o João. Então, a AB Gomes fazer essa prova social desde o seu começo, desde 2015, até brinca que nós fomos na região dos pioneiros a começar a mostrar a chave do veículo, que aí depois, isso é algo de rotina nos dias atuais, isso espelha. Por exemplo, o João, que não conhece a AB Gomes, vê uma foto do Robert. Ele fala, eu já estudei com o Robert, ele comprou o veículo. Ô Robert, como é que foi? Se o Robert teve uma boa experiência, ele vai indicar a AB Gomes. E às vezes o cliente nem conhece o Robert, mas ele, por ver tantas repetidas vezes, clientes sendo beneficiados, sendo entregues, sabendo do resultado que a AB Gomes entrega, ele vai fechar o negócio conosco. Por quê? Porque sequência e frequência. O nosso trabalho tem sequência e frequência. Sequência e frequência. Bruno, isso é só prova, é reflexo de um bom atendimento, é um reflexo de um feedback bem feito, de um acompanhamento, de uma setorização, de uma especialização dentro do produto, né? Então, a gente sabe que você deve ter essa ciência, né? Que esse cliente vendedor que você tem, ele
Ele entra lá no primeiro, ele começa a ser treinado, digamos assim, no primeiro dia, na primeira exposição que ele tem à empresa de vocês, na recepção que ele tem dentro da empresa, na parcela que ele recebe todo mês, na contemplação de como ele foi orientado, né? Então você sabe que ele está lá desde o primeiro dia até o dia da contemplação, você está ali treinando ele para ser o seu vendedor, através da experiência dele, certo? Jornada do cliente, né? É uma jornada do cliente. Só um exemplo na jornada do cliente. É algo bem simples. Receber um boleto. Inclusive, a própria administradora, ela tem as ferramentas necessárias para mandar no e-mail. Mas metade nem abre. Mas o cliente não abre. Então, eu tive a preocupação de contratar uma colaboradora. Ela fica exclusivamente em todo mês lhe mandar o seu boleto. E depois, se houver um atraso, e perguntar se quer fazer a negociação, uma ajuda, porque coisa chata é você ficar indo atrás de conta. Mesmo ela vindo através das ferramentas que as grandes administradoras que a AB Gomes representa, mas o cliente às vezes não abre o seu e-mail. E através do WhatsApp nós mandamos e depois ligamos. Eu vi que você não abriu a mensagem. Você está precisando de uma ajuda? Ou eu esqueci. Aí vai lá e paga. E naquele mês o cliente é contemplado por sorteio. Imagina se não tivesse esse acompanhamento. Sim. Aí muitos sonhos poderiam ficar pelo meio do caminho. Então, um pequeno detalhe que faz toda a diferença. Partindo agora aqui já para as etapas finais, quando a conversa é boa, flui muito rápido. Mas tem uma perguntinha aqui, a última. Claro, ainda tem algumas sequência de últimas perguntas, tá? Bora. Não é a última pergunta aí. Né? Vamos lá. Mas é uma sequência de últimas perguntas. Essa pergunta aqui, Bruno, ela bate um pouco do que comentou no início do podcast, com relação ao cenário econômico, né? Com as taxas de juro alto e tudo. Qual que são as perspectivas para a AB Gomes em 2024, 2025, diante do cenário econômico que a gente tem, mudança de governo, e como que você se adapta a cada mudança de governo, né? O governo X, você vendeu, o governo Y, a venda não caiu porque você agiu de outra forma. Como que a AB Gomes se adapta a cada mudança de governo e quais são o planejamento estratégico para 2024 em diante? Antes de mais nada, eu sempre digo, o Brasil nunca teve em uma estabilidade plena. Então, pode mudar o governo, vai sair governo, entrar governo, negociações, negócios vão ser feitos. Então, você tem que ter resiliência. Então, se você tem uma empresa e o cenário da área de veículos, que é o caso da AB Gomes, por exemplo, ele cai um pouquinho, mas a gente tem um consórcio imobiliário. O do imobiliário ele caiu um pouquinho, a gente tem um consórcio náutico. O do náutico caiu um pouquinho, a gente vai ter o consórcio da agropecuária. Então, nós nos preparamos para atender todas as demandas. Então, independente de governo, sair governo, entrar governo, nós temos a resiliência e estamos preparados para crescimento. Eu creio e tenho certeza que 2024 nós iremos crescer mais ainda, adentrando na linha agro e nos preparando cada vez mais para sanar as dúvidas, sanar as indecisões que o mercado está propenso a cada cliente. As taxas de juros, elas não vão baixar tão fácil. Taxa Selic baixa um pouquinho, mas até chegar o reflexo no cliente, isso demora. Tá? Então, nós não temos um cenário macroeconômico tão forte de baixa de juros. Então, o consórcio ele nunca foi uma ferramenta esquecida, mas agora ele está se tornando cada vez mais lembrada. Inclusive, grandes players do mercado estão investindo em consórcio. Um exemplo é Roberto Justus. Roberto Justus, um grande empresário que hoje é proprietário de uma administradora de consórcio no Brasil. E grandes players do mercado digital hoje falam de consórcio, através de uma alavancagem patrimonial, através de uma oferta de taxa bem mais atrativa do que um financiamento. Perfeito. Exatamente esse cenário. O Brasil não passa por estabilidade em momento algum. Quando a gente acha que vai ficar estável, o negócio dá uma reviravolta e volta tudo.
E é realmente desafiador, não só para o teu ramo, né, mas para todo tipo de empresário. E o que você precisa é justamente ser resiliente e estar aberto a novas informações. Você tem que estar se atualizando, você tem que estar procurando novas fontes de venda, você tem que estar de olho no macro, digamos assim. No macro Brasil e quando eu falo macro, até fora do Brasil, né? Dentro do teu mercado, quando fala o teu mercado, o meu mercado, você comentou agora há pouco que você está presente em 17 estados, né? Quando você vai pensar em mercado, você pensa aqui na região, seu mercado regional, ou você já está pensando nos 17 estados, você já está pensando em formas de chegar mais forte nesses 17 estados? Como você pensa em mercado, como você pensa? Na verdade, eu penso no Brasil como um todo. Por quê? Através das premiações que até o Presley mencionou, nós temos contato com o Brasil todo. Então, os melhores representantes, os melhores empresários do setor de consórcio no Brasil, eu tenho contato. Então, a gente tem grupos específicos e a gente consegue trocar ideia e saber o que cada região está passando, o que cada região fomenta. Então, como nós temos clientes em vários estados, a gente faz essa análise. Por isso que eu estou indo diversificar cada vez mais o produto da B. Gomes. Por exemplo, vou dar um dado para vocês aqui. Região Nordeste. Quando se trata de consórcio imobiliário, é uma criança. De cada 10 clientes, um pensa no consórcio como uma saída, como uma forma de você comprar esse bem. Quando se trata região sul, de cada 10, 8 pensam no consórcio. Por quê? Porque é cultural. Esse produto ele já está fomentado já há muito tempo. E aqui do Nordeste, através da minha empresa, através de outros grandes amigos, colegas em diversos estados, já começam difundir esse produto e já começam a espalhar e efetivar contemplações no mercado imobiliário no Nordeste. E o mercado imobiliário é algo pulsante. Por exemplo, Imperatriz mesmo tende a ter um novo boom de mercado com a duplicação da Suzano, a duplicação da BR. Então, quem pensa em um todo, olha também para o mercado imobiliário. E o mercado imobiliário precisa de crédito. O mercado imobiliário sem crédito, ele não funciona. E visto que as taxas de juros estão bem elevadas, o montante de aporte para o financiamento de imóveis ele está bem escasso, o consórcio é uma grande saída para você que pretende fazer uma alavancagem patrimonial. Beleza, Bruno. Queria que a gente vai apresentar algumas imagens aqui na tela e eu queria que tu falasse um pouquinho de cada imagem, comentasse um pouquinho e após a gente concluir você deixa uma mensagem para as pessoas que querem só o bônus e não querem o ônus, né? E a gente sabe que para você traçar todos esses anos aí teve muitos ônus, né? Sim. Então comenta um pouquinho para a gente aqui e deixa uma mensagem de inspiração para as pessoas que estão assistindo esse vídeo. Essa primeira imagem ela é de 2005. Estava me preparando para trabalhar na Feira Agropecuária de Imperatriz, a Expo Imp, e estava iniciando minha venda em consórcio. Eu quero dizer para você que trabalha em qualquer setor de vendas que você pode. Você procure se especializar, procure estudar, procure se relacionar da melhor forma que você também consegue chegar lá. Essa foto já é esse ano, recebendo o prêmio de melhor empresa de consórcio pela Yamaha do Nordeste. Essa premiação ocorreu em Zurique, na Suíça, foi em março. Aí foi uma foto espontânea comemorando esse prêmio. Essa outra também foi esse ano, em junho, em Nova York. Nós, pelo 7º ano consecutivo, selo de maior destaque nacional na Rodobens, que é o selo Platinum. Essa foto também esse ano
foi em Roma. Nós ganhamos o prêmio como destaque nacional no grupo de imóveis da Yamaha Consórcio. Ficamos como destaque nacional no segmento imobiliário. Bruno, vamos explorar um pouquinho mais aqui a sua visita aqui ao nosso podcast hoje. Vendo você se destacando em tantas empresas no cenário nacional, né, como você vê atuando em Imperatriz, né, com a base em Imperatriz, como você consegue fazer ser destaque em nível nacional, estando numa cidade, digamos assim, tão pequena quanto Imperatriz? Interior Já te do perguntaram Maranhão. isso aí? Essa pergunta eu recebo ela desde quando B. Gomes virou B. Gomes, na primeira premiação em 2005, na ilha de Comandatuba. Eu lembro como se fosse hoje. Ganhei o regional e era um novato no meio dos representantes, dos empresários de consórcio. Não tive uma boa aceitação porque era um novato. No outro ano, novamente, ganhei o prêmio como regional. E aí já começaram, Maranhão, vem pra cá. Se outra cidade tem quantos mil habitantes? Eu falei, média de 250 mil, isso no tempo. 250 mil habitantes. Hoje expliquei como é que é regional na cidade de 250 mil habitantes. E eu sou um defensor de Imperatriz. Aí eu começo. Imperatriz, ela está muito bem localizada geograficamente. Nós não dependemos só de uma economia, o nosso agro é forte. O nosso comércio é forte. Nós atendemos todo o sul do Maranhão, todo o sul do Tocantins. E aí, a parte do Pará. E aí eu começo a defender a Imperatriz e começo. A cidade está verticalizando. Aí mostro foto da parte onde realmente ela já está verticalizada. E aí eu falo, Imperatriz está no Maranhão, mas a mentalidade de Imperatriz não é do Maranhão. Ela é de uma cidade bem evoluída e nós estamos aptos a te ajudar. Aí a galera de São Paulo, Rio de Janeiro, ele fica, cara, tu é um vendedor. Tu é vendedor eu mesmo. vou conhecer a tua Vou cidade. comprar o consórcio contigo agora, mesmo vendendo. Justamente. Vou ter que ir em Imperatriz lá. Eu sou um defensor de Imperatriz e eu sempre digo, Imperatriz é uma cidade pulsante, vibrante. Sou filho de Imperatriz, nascido em Imperatriz e tenho a pretensão de ficar por muito tempo aqui. Mas só vendendo dentro de Imperatriz e nessa região que você atende, você acha que seria possível ter mantido essa posição de destaque? Sim, com certeza. Imperatriz, ela é uma cidade de negócio, uma cidade pulsante, onde é realizado milhares e milhares de negócios todo santo dia. Inclusive, eu sempre digo para nossa equipe, nós não conseguimos atingir todo o público de Imperatriz. O digital ele só veio para fortalecer e somar o que já estava feito desde 2015, quando B. Gomes virou B. Gomes, já com sede, com estruturação de equipe. Mas, antes da pandemia, basicamente, 95% era só Imperatriz e já tínhamos destaque. Assim, só para arrematar, eu vou explorar mais um pouquinho. Fica à vontade. 3 pilares. Me dá 3 pilares que são assim, pilares da B. Gomes. O primeiro são princípios. Nós temos o princípio da honestidade. No nosso segmento é um princípio bem escasso, porém o princípio da honestidade para nós ele vem em primeiro lugar. O segundo princípio é de amar pessoas. Então a gente realiza o sonho através do consórcio. Então esses 2 pilares para nós eles são fundamentais e a gente não abre mão dele. Se for para vender um consórcio e não for para mudar aquele indivíduo, seja na realização do seu sonho, seja apenas numa alavancagem patrimonial, não faz sentido vender aquele consórcio. Não é vender consórcio para bater meta, né? Como muita gente já faz, né? Perfeito. E fazendo promessas fundamentadas. Bruno, então, agradecendo a sua participação no nosso podcast. Foi um prazer te receber aqui, bater esse bate-papo gostoso aqui com você. Conhecer um pouco mais da B. Gomes, conhecer um pouco mais do Bruno. Espero que você que está aí do outro lado tenha gostado também do bate-papo, tá? E convido a deixar as portas abertas para uma próxima oportunidade. Estamos aqui batendo um papo. Vamos encerrar com 2 frases. Pensou em marketing, pensou no digital. E pensou em consórcio, pensou na B. Gomes. Muito boa. Valeu, galera. Valeu.